Fala meus queridos, Davi aqui e vamos lá, esse final de semana tem evento de novo e a gente vai fazer uma apresentação aqui de um jeitinho diferente. Vai ser o UFC Fight Night 220, Nikita Krylov contra Ryan Spann na luta principal. E vamos já começar falando aqui da primeira luta, a luta das meninas, Hailey Colvan contra Ailin Pérez. Falar primeiro da Hailey, all hail. 7 vitórias e 2 derrotas na carreira. Ela tem 2 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 3 por decisão. Suas 2 derrotas são por finalização e que mostram um ponto fraco da Hailey Colvan. Ela que vem de vitória contra Cláudia Leite, não é a do carnaval. A lutadora Cláudia Leite venceu ela no Contender Series em agosto do ano passado e vai fazer a sua estreia no UFC. Vai enfrentar Ailin Pérez, a Fiona, a argentina, que tem 7 vitórias e 2 derrotas na carreira. Suas 7 vitórias foram 4 por nocaute, 1 por finalização e 2 por ponto. Suas derrotas foi 1 finalização e 1 por decisão. A Fiona, que vem de derrota na sua estreia no UFC contra Stephanie Egger, vai para sua segunda luta no evento. As odds, elas dão um leve favoritismo para Hailey, com a odd de 1.94 contra 2.04 para Ailin Pérez, a Fiona. Então o mercado esperando uma vitória da americana. Na segunda luta da noite nós temos o brasileiro Rafael Alves, vai enfrentar o Nurulo Aliev. Vamos falar então primeiro do brasileiro aqui, Rafael Alves The Turn, 20 vitórias e 11 derrotas na carreira, 7 vitórias por nocaute, 8 por finalização e 5 por pontos. As suas derrotas são 4 nocaute, 6 finalização e 1 por pontos, que mostra também um ponto forte e fraco no chão do Rafael Alves. O Rafa vem de derrota para o Drew Dober e ele tem 3 vitórias nas últimas 5 lutas. Perdeu só a última para o Drew Dober e perdeu para o Damir Ismagulov por decisão na última. Ele foi nocauteado, mas ele tem 3 vitórias nas últimas 5 lutas. Vai enfrentar o Nurulo Aliev, que é do Tajiquistão, que tem 8 lutas e 8 vitórias, 2 vitórias por nocaute e 6 por pontos. O Nurulo, que vem de um Contender Series onde ele nocauteou Josh Wish, vai fazer a sua estreia no UFC. As odds para essa luta estão dando o Aliev favorito, com a odd de 1.56 contra 2.72 para o Rafael Alves. Então o mercado não acreditando na vitória do brasileiro. A luta seguinte é o Joe Solek, o americano Joe Solek vai enfrentar o também americano Carl Ditton. Ele tem um apelido que é mais difícil do que o nome, então eu não vou pronunciar. O Joe Solek tem 12 vitórias e 3 derrotas na carreira, apenas 1 vitória por nocaute, 7 por finalização e 4 por pontos. As suas derrotas foi 1 nocaute e 2 por pontos. O Joe Solek, que vem de vitória no UFC contra o Alex da Silva. Nas últimas 5 lutas ele tem 4 vitórias, perdeu só para o Jared Gordon em 2021. Então vem de vitória para enfrentar o Carl, que tem 17 vitórias, 5 derrotas e 2 no contests na carreira. 3 vitórias por nocaute, 9 por finalização e 5 por pontos. Suas derrotas foi 1 nocaute, 1 finalização e 3 por pontos. Ele que vem de 2 vitórias seguidas, mas nenhuma no UFC. Ele vai fazer a sua estreia, não passou por Contender Series, vai entrar direto no UFC, o Carl Ditton. As odds para essa luta estão dando um super favoritismo para o Joe Solek, odd de 1.19 contra 6, a odd do Carl Ditton. Então o Joe Solek super favorito para essa luta. O mercado espera que só um lutador entre no ringue praticamente. A próxima luta é do Ozzy Osbourne contra o Charles Johnson. Falar primeiro do Ozzy Osbourne, a sensação jamaicana, que tem 11 vitórias e 5 derrotas e 1 no contest na carreira. São 5 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 2 por pontos. Suas derrotas foram 2 nocautes, 2 finalização e 1 por pontos. Ele que vem de derrota para o Tyson Nam, ele foi nocauteado em agosto de 2022, tem 3 vitórias nas últimas 5 lutas, venceu Jeremy Rivera, CJ Vergara e o Adashev. Perdeu a última luta para o Tyson Nam e perdeu também para o Manel Kape, as 2 por nocaute. Ele vai enfrentar o Charles Johnson, o Energy,
13 vitórias e 3 derrotas na carreira. Ele tem 6 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 4 por pontos. As suas 3 derrotas foram por decisão. Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado o Energy. Ele que vem de 2 vitórias seguidas, Algas Magulov e Jimmy Flick, na última em janeiro agora de 2023. Lutou faz pouquíssimo tempo, faz um mês só que ele lutou e já vai fazer uma outra luta. Para essa luta o mercado tá dando favoritismo pro Charles Johnson, odd 1.61 contra 2.52 do odd Osborne. Então o Charles Johnson, mesmo pegando essa luta em cima do laço, em cima da hora, ele ainda assim é favorito contra o odd Osborne. Vamos ficar de olho para essa luta, hein? E agora a luta do Jordan Lewitt contra o Victor Martinez. Jordan Lewitt, The Monkey King, é um cara que tem muitos seguidores, muitos fãs e muitos haters também, devido ao estilo dele, o jeito dele de se comportar e de agir. Ele tem 10 vitórias e 2 derrotas na carreira. Uma vitória por nocaute, 6 por finalização e 3 por pontos. As suas derrotas foram uma finalização e uma por pontos. Essa finalização inclusive foi na última luta contra o Paddy Pimblett em julho do ano passado. Ele foi finalizado na metade do segundo round. Ele que tem 2 derrotas nas últimas 5 lutas. Cláudio Puedes e a última para o Paddy Pimblett, venceu Matt Winnan, Matt Sayles e Trey Ogden. Vai enfrentar o Victor Martinez, The Brick, 13 vitórias e 4 derrotas, 8 vitórias por nocaute, 5 por pontos. As suas derrotas foram 2 finalizações e 2 por pontos. O Victor Martinez, que vem de um Contender Series, ele vem de uma sequência muito grande de vitórias, mas em eventos inferiores. A sua última vitória é que foi a mais significativa no Dana White Contender Series. Nessa luta aqui, o Jordan Lewitt é favorito com odd de 1.88 contra 2.10 do Victor Martinez. Então o mercado dá um leve favoritismo para o Jordan Lewitt, mas não é aquela coisa para você se empolgar, não. A 7ª luta da noite é uma luta da canadense Jasmine Jasudavicius contra a Gabi, Gabriela Fernandes, brasileira. Vamos falar primeiro da canadense, 7 vitórias e 2 derrotas, 2 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 4 por pontos. Suas 2 derrotas foram por pontos. Ela que vem de derrota para Natália Silva em junho do ano passado e tem 3 vitórias nas últimas 5 lutas. Ashley Jean, Julia Polastre e Kai Hansen vinha embalada e aí perdeu por decisão unânime para Natália Silva na última luta. Agora vai enfrentar a brasileira estreante Gabriela Fernandes, a Gabi, que tem 8 vitórias e só 1 derrota na carreira. A Gabi que vem do LFA, vem de uma sequência enorme, invicta, e vai fazer a sua estreia agora no UFC. Para essa luta o mercado tá dando um favoritismo para a brasileira, tá? Estreante, odd 1.85 contra 2.12 para a canadense. O mercado espera uma vitória da brasileira, mas não vai ser uma vitória fácil, as odds estão próximas. Eu também espero essa vitória por decisão da brasileira. Vamos ver a próxima luta agora. Agora nós temos a luta do Eric Gonçalves, o Ghost Pepper, contra o Trevor Peek. Falar primeiro do Eric Gonçalves, que tem 14 vitórias e 7 derrotas na carreira. São 8 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 5 por pontos. Suas derrotas foram 1 nocaute, 3 finalizações e 3 por pontos. Ele que vem de 2 derrotas seguidas, Jim Miller e Terrence McKinney, tem 3 derrotas nas últimas 5 lutas. Vai enfrentar o Trevor Peek, 7 lutas, 7 vitórias e as 7 foram por nocaute. Perigosíssimo, mão pesadíssima esse Trevor Peek, ele que vem de um Contender Series onde ele nocauteou o seu adversário em setembro do ano passado, ou seja, um cara que tem uma mão pesada, tem o toque de Morfeu, encostou, a pessoa cai, e o mercado está dando um belo favoritismo para o Trevor Peek, o estreante, odd 1.49 contra 2.94 para o Eric Gonçalves. O mercado realmente acredita numa vitória do Trevor Peek. Eu acredito que ele deve vir para cima com tudo mesmo, mas o Eric é um cara experimentado, não vai ser nocauteado fácil não. Provavelmente o Trevor deva vencer essa luta, mas eu acho que vai ser por pontos, hein? Vai ser um pouco mais equilibrado do que o mercado está achando. A 9ª luta da noite, Mike Malott contra Johan Lainesse. Falar primeiro do canadense Mike Proper Malott. 8 vitórias, 1 derrota e 1 empate.
4 vitórias por nocaute, 4 por finalização. Suas derrotas, ou sua derrota, né, sua única derrota, foi por nocaute. Ele que vem de 4 vitórias seguidas. Dentro do UFC ele tem uma luta e uma vitória. Venceu um Contender Series e estreou contra o Mike Gall, que ele nocauteou ainda no primeiro round. É um cara que não leva muitas lutas pro segundo round. As lutas dele quase todas acabam no primeiro round mesmo. Vai enfrentar o Yohan Lainesse, o Leão Branco White Lion. 9 vitórias e uma derrota na carreira. São 6 vitórias por nocaute e 3 por decisão. Sua única derrota foi por nocaute também. Foi na sua penúltima luta, na estreia no UFC contra o Gabriel Green. Ele foi nocauteado e na sua segunda luta no UFC venceu o Darian Weeks por decisão dividida. Uma luta bem contestada. Ele vem de um Contender Series. Venceu o Contender Series, perdeu na estreia e depois venceu o Darian Weeks. As odds para essa luta estão dando o Mike Malott bem favorito, odd 1.49 contra 3 para o Yohan Lainesse. Então o mercado acredita em uma vitória do Mike Malott até sem muito esforço. 10ª luta da noite, meninas novamente, Tatiana Suárez contra Montana de la Rosa. Vamos falar primeiro da Tatiana Suárez, que tem 8 lutas e 8 vitórias, 2 por nocaute, 3 por finalização e 3 por pontos. Ela que tem uma sequência grande de vitórias dentro do próprio UFC. Ela tem 5 lutas e 5 vitórias. A última delas foi em junho de 2019. Já está um tempão sem lutar. Venceu a Nina Nunes lá atrás e desde 2019 ela não luta. Vai enfrentar Montana de la Rosa, 12 vitórias, 7 derrotas e um empate. 1 vitória por nocaute, 8 por finalização e 3 por pontos. Perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 5 por pontos. Tem um empate também na carreira. Ela que vem de derrota para Maycee Barber. E nas últimas 5 lutas ela só tem 2 vitórias. Tem 2 derrotas também e um empate com a Chitara. Para essa luta, Tatiana Suárez é muito favorita, com a odd de 1.14 contra 7.8 da Montana de la Rosa. O mercado espera um passeio da Tatiana Suárez nessa luta. Eu acredito que ela vai ganhar também, mas não vai ser esse passeio no parque todo não, viu? 11ª luta da noite, vamos pros gordinhos. O brasileiro Augusto Sakai vai enfrentar o americano Don'Tale Mayweather. Vamos falar primeiro do Augusto Sakai. 15 vitórias, 5 derrotas e um empate na carreira. Das 15 vitórias, 11 foram por nocaute, 4 por decisão. Suas derrotas foram 4 nocaute e 1 por decisão também. Ele que vem de uma sequência bem ruim, 4 derrotas seguidas. Ele venceu Blagoy Mavov, depois perdeu para Alastair Overeem, Jairzinho Rozenstruik, Taito Iwasa e Sergey Spivak. Todas as 4 foram por nocaute, o que pode já mostrar um queixo cansado do Augusto Sakai. Vai enfrentar o Don'Tale Mayweather, o Lord Kong, que tem 9 vitórias, 4 derrotas e um no contest na carreira. 5 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 3 por pontos. Suas derrotas foram 1 nocaute, 2 finalizações e 1 por pontos. Don'Tale Mayweather, que vem de um no contest, tá? Mas antes disso ele tinha 2 vitórias seguidas e antes 2 derrotas. Então perdeu para o Círio Gane, para o Rodrigo Nascimento, venceu o Roque Martinez e o Josh Parisian. E a última luta foi convertida para sem resultado contra o Hamdi Abdelwahab. As odds para essa luta estão bem equilibradas. Augusto Sakai, odd de 1.88 contra 2.06 para o Don'Tale Mayweather. O mercado acredita em vitória do Sakai, mas não vai ter vida fácil não. O Don'Tale Mayweather deve dar trabalho para ele e eu, na boa, acredito que o Don'Tale deva vencer essa luta, mas vai ser por pontos. Ele não deve nocautear não. Acho que essa luta vai até o final dos 15 minutos. Penúltima luta da noite, André Sergipano, André Muniz contra o Brendan Allen. Vamos falar primeiro aqui do André Sergipano. São 23 vitórias e 4 derrotas na carreira, 4 nocautes, 15 por finalização e 4 por pontos. Suas derrotas todas foram por nocaute. André Sergipano, que vem de uma sequência absurda de vitórias, tem 5 vitórias nas últimas 5 lutas. A última ele venceu o Uriah Hall por decisão, venceu por pontos. Ele que vem de um Contender Series no UFC, ele tem justamente essas 5 vitórias, essas 5 lutas com 5 vitórias. Vai enfrentar o Brendan Allen, o All-In,
20 vitórias e 5 derrotas na carreira, 5 vitórias por nocaute, 11 por finalização e 4 por pontos. Suas derrotas foram 2 nocautes, 1 finalização e 2 por pontos. O Brendan Allen, que vem de 3 vitórias seguidas. Sam Alvey, Jacob Malcolm e Krzysztof Jotko na última luta, que foi em outubro de 2022. Tem 4 vitórias nas últimas 5 lutas. Também venceu o Punahele Soriano e perdeu para o Chris Curtis nesse intervalo. Essa luta, o André Muniz, o André Sergipano, ele tá com a odd de 1.51, bem favorito contra 2.94 do Brendan Allen. Esperamos realmente que o Sergipano vença essa luta sem muitas dificuldades. E na luta principal da noite, Nikita The Miner Krylov contra Ryan Superman Spann. Vamos falar primeiro do Nikita Krylov, ucraniano, 29 vitórias e 9 derrotas na carreira, 12 vitórias por nocaute, 15 por finalização e 2 por pontos. Suas derrotas foram 1 nocaute, 6 finalizações e 2 por pontos. Ele que vem de 2 vitórias seguidas, tem 3 vitórias nas últimas 5 lutas. Venceu o Johnny Walker, perdeu para o Ankalaev, tá tudo bem que todo mundo perde para o Ankalaev, perdeu para o Paul Craig também. Nas últimas 2 lutas venceu incrivelmente o Alexander Gustafsson por nocaute no primeiro round e depois, na última luta dele em outubro do ano passado, venceu o Volkan Ozdemir por decisão unânime. Vai enfrentar o Ryan Spann, 21 vitórias, 7 derrotas na carreira, 6 vitórias por nocaute, 12 por finalização e 3 por pontos. 3 derrotas por nocaute, 2 por finalização e 2 por pontos. O Ryan, que também vem de 2 vitórias seguidas. Ion Cutelaba e Dominic Reyes nas últimas 5 lutas. Ele tem 3 vitórias. O mercado dá um bom favoritismo para o Nikita Krylov, odd 1.63 contra 2.52 do Ryan Spann. Eu acredito também que o Krylov deva vencer essa luta, mas ele não vai ter vida fácil, que o Ryan Spann não vai entregar essa vitória para ele de mão beijada. E você? O que você acha que vai acontecer nessas lutas? Deixa aqui nos comentários e olha só, se você não curtiu o vídeo ainda, curte aí para fortalecer o nosso trampo, se inscreve no canal para acompanhar as novidades e a gente se vê no próximo vídeo. Os